sofisticar. Tem tira de tecido ficando coberta de poeira por falta de uma boa e nova ideia? Costura nela, mas costura de uma peça bacana, claro. Centro de mesa hexagonal, super rápido e ideal para você que quer aproveitar as suas tiras de tecido. É uma peça decorativa, linda e sofisticada. E é fácil, viu? Você só vai ter o trabalho de costurar as tiras e cortar no molde. A gente vai precisar de apenas 6 tiras. Eu usei aqui 5 cores. 1, 2, 3, 4, 5 e repeti a primeira cor. E para a gente costurar as nossas tiras, nós vamos utilizar da técnica Foundation. A técnica Foundation, ela é feita em cima de uma base, que o próprio nome diz, de uma fundação. E eu aqui vou usar uma entretela de papel, você pode usar de papel, pode usar de tecido. A minha tem uma colinha aqui atrás, mas ela não precisa dessa cola. E aí, nós vamos precisar construir este molde aqui que eu tô mostrando para vocês. Bom, o nosso hexágono, ele é dividido, o próprio nome diz, em 6 partes. Então, nós precisamos de 6 triângulos idênticos a esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu vou te mostrar como que nós vamos fazer um molde exatamente igual a esse aqui. Eu vou pegar uma cartolina, que já está aqui, e aí eu vou fazer um retângulo medindo 24 por 21. Então, eu tenho aqui 21 centímetros de altura e tenho 24 centímetros de largura. Agora, eu vou achar a metade de 24, que é 12. Então, eu vou ficar com 12 para cá e 12 para lá. E basta eu ligar esse ponto, que é o meio, nessa extremidade daqui de baixo, à esquerda, e vou fazer a mesma coisa, ligando o mesmo ponto central na extremidade à direita. O que que eu estou fazendo? Eu tô pegando um círculo e tô dividindo ele em 6 partes, ou seja, no ângulo de 30 graus. Mas eu não preciso disso, basta eu construir este triângulo aqui, que eu já vou ter o meu molde do Foundation pronto. Agora, eu vou aqui em cima fazer um triângulo menor, medindo 6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marquei. Aqui deste lado a mesma coisa, 6 centímetros, e vou ligar um ponto ao outro. Pronto. E aí eu vou precisar fazer a divisão das minhas faixas. A gente não falou em usar 6 faixas? Então quer dizer que eu preciso dividir este meu triângulo em 6 partes. Então aqui eu tenho 6 centímetros, basta eu dividir de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 24. 24 dividido por 6 dá 4 centímetros. Então, eu vou de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Prontinho. Agora, eu vou ligar os pontos, dividindo o meu triângulo em 6 partes, que é onde eu vou costurar as minhas 6 faixas. Com o molde pronto, eu vou cortar em volta e aí eu vou pegar a minha entretela que eu acabei de mostrar para vocês e vou repetir esse molde
na entretela 6 vezes. O que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que eu preciso de 6 triângulos exatamente iguaizinhos a esse daqui. O que eu fiz? Peguei a entretela, risquei conforme o molde que eu acabei de ensinar. Em volta eu fiz uma margem em toda volta, que depois, para unir essas 6 partes, eu vou precisar desta margem. Essa margem eu fiz de meio centímetro. Você pode fazer de meio, você pode fazer de 1, desde que todos os 6 tenham a mesma margem. Eu fiz de meio centímetro em toda a volta. E aí, eu construindo essas 6 partes, eu tô pronta para costurar as minhas faixas. Molde já está pronto, a fundação já está toda riscada, eu já separei as minhas faixas e agora, o que eu fiz? Eu numerei a ordem de costura, número 1, número 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que eu vou costurar a faixa número 1, depois a 2 e assim em diante. Já separei por ordem das cores que eu quero que seja dessa forma. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou para a máquina, vou pegar a minha faixa número 1 e vou costurá-la no seu devido lugar. Aí, você vai se perguntar qual que é a largura e o comprimento dessas faixas. A largura que eu preciso é que preencha o espaço dela e que sobre uma margem de costura. E o comprimento, a mesma coisa, que preencha o comprimento e que sobre apenas uma margem de costura. Então, você não precisa ficar cortando a faixa do tamanho exato. Basta separar uma faixa que você já tenha e que seja maior do que o espaço que você pretende preencher. Agora, eu vou virar a faixa de cabeça para baixo, com o avesso para cima. Vou pegar a minha fundação, a minha entretela e vou colocar o número 1, que é o que me interessa nesse momento, por cima. E aí, vocês vão ver que tá sobrando tecido para todos os lados. Tá sobrando para cá, tá sobrando para cima, tá sobrando pro lado direito e tá sobrando para baixo. É isso que eu preciso. Aí, nós vamos colocar um alfinetinho pra gente ir até a máquina. E onde que a gente vai costurar? A gente vai costurar o limite, o tracejado que formou a figura número 1. A faixa número 1 já foi costurada, agora eu vou cortar o excesso da faixa, o excesso do tecido. Para a gente costurar a faixa número 2, nós vamos virar a entretela, pegar a faixa de número 2, colocar direito com direito, deixando sobra para todos os lados. E vamos colocar rente à faixa número 1. Vou alfinetar para que eu possa levar para a máquina com segurança e vou costurar nessa linha que divide o meu espaço número 1 do número 2. Faixa número 2 costurada, vou trazê-la para o lugar dela, abrir a costura, quem quiser usar ferro fique à vontade, o vincador também faz o mesmo papel. E agora eu vou cortar todo o excesso da faixa número 2 para que eu possa posicionar a próxima adequadamente. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a faixa número 3, número 4, número 5 e a número 6. Posicioná-las de cabeça para baixo, em cima da anterior, deixando sobra para todos os lados, colocando o alfinetinho e costurando no limite da anterior com a faixa atual que nós estamos costurando, ou seja, no limite da 2
com a 3. As 6 faixas já estão nos seus lugares. Agora a gente precisa preencher esse triângulo, esse detalhe aqui de cima. E para isso eu escolhi um tecido mais escuro, um tecido preto. Cortei um quadradinho que caiba nesse triângulo e que sobre margem para todos os lados. O tamanho dele é 8 por 8. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar ele de cabeça para baixo, aqui rente a todas as faixas costuradas, alfinetar e vou passar uma costura nesse risco aqui que delimita o triângulo. Com isso, nós terminamos essa primeira etapa. Vamos abrir esse quadradinho preto. Ele é o último a ser costurado, porque ele vai fazer o acabamento de todas as 6 faixas. Vamos cortar o excesso. Prontinho. Então, o nosso primeiro triângulo já está pronto. Mas a nossa peça é um hexágono, nosso centro de mesa é um hexágono. Então, nós precisamos de 6 vezes isso aqui que nós acabamos de fazer. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a nossa próxima etapa é costurar esses triângulos formando o centro de mesa. E para montar, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou pegar o primeiro, como são todos iguais, tanto faz a ordem. Vou colocar, posicionar ele em pezinho. O segundo, eu vou colocar ele na mesma direção e vou dar um giro. Pronto. Então, a base do triângulo vai ser costurada na lateral, no lado desse daqui. Vou pegar o próximo, vou colocar na mesma direção e vou dar um giro. Novamente, a base desse terceiro vai ser costurado no lado desse daqui. O quarto, a mesma coisa, eu sempre ponho na mesma posição para depois eu girar. Isso faz com que a gente não confunda o posicionamento correto. E agora o último, coloquei na mesma posição e girei. Como que nós vamos costurar isso? Este primeiro, no segundo e no terceiro. E aqui embaixo eu vou formar a mesma sequência. Porque dessa forma a gente vai estar formando uma linha reta aqui, outra linha reta aqui, para depois os dois serem costurados. Então, primeiro esses 3 e depois esses 3 aqui. Então, esses 3 já estão unidos. Esses 3 triângulos também, e agora nós vamos juntar esses com esse daqui. Um cuidado que a gente precisa ter nesse momento são com esses encontros aqui. Na hora da gente costurar, nós vamos colocar direito com direito, vamos costurar essa parte reta que está aqui, tomando bastante cuidado com esse encontro de costura que tem que ficar bem certinho aqui. Uma outra coisa que pode surgir dúvida é que algumas pessoas me perguntaram se essa entretela, por ser de papel, se pode ser lavada, se ela não vai embolar depois. Não, ela não vai embolar. Por que que ela não vai embolar? Porque além dela estar toda costurada e presa no tecido, nós vamos quiltar depois de pronto. E aí, esse quilt vai fazer com que a entretela fique bem fixada mesmo, não tem como ela esfarelar quando for lavar. Mas, se ainda assim vocês quiserem, tem a opção também de, depois de tudo pronto,
cortar a entretela. Então, nós vamos cortar aqui, vai cortar aqui no meio sem desmanchar a costura. Aqui no meio, aqui no meio. Tem gente que opta por tirar todo o papel. Eu nunca tirei, eu sempre deixo ele aqui, porque ele ajuda também a fixar a peça, ajuda com que fique bem armada. Então eu deixo a entretela do jeito que ela tá. E aqui está prontinha. O bacana de peças rápidas, fáceis e criativas é o tempo que nós gastamos com ela e o retorno que ela pode nos dar. Essa fizemos com a técnica Foundation, com aproveitamento de tiras, o que torna a costura muito mais fácil. Agora você vai adicionar a manta de sua preferência, o forro e escolher um quilt livre. Eu escolhi o Caminho de Bêbado, que é um quilt tradicional e que eu achei que combinou muito bem com esse tipo de peça, até com o design do tecido. E aí, para um bom acabamento, um viés contrastante que trará mais vida à sua peça. Aprender o patchwork é libertador, é transformador. Até o nosso próximo encontro.